dia. Bom dia. Vamos ler o texto que está no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 59. Só o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, ou tapado o seu ouvido, para não poder ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapado, agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Amém? E o tema dessa ministração é: a mão do Senhor não está encolhida. Amém? Apesar de esse capítulo 59 de Isaías fala muito a respeito da maldade do povo, se continuar lendo os próximos versículos, você vai ver o profeta denunciando a maldade, a dureza do coração do povo de Israel. O capítulo começa de uma forma poderosa, uma palavra impressionante, que é afirmar que a mão do Senhor não está encolhida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo, que está tudo parado, que não está dando nada certo. Às vezes a gente pode pensar que só tem luta, que só tem aflição. Mas a gente não pode esquecer que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar você, que não possa te ajudar, que não possa estar estendida para te dar o socorro, o refrigério. Às vezes a vida nos leva a um certo limite. Às vezes a vida nos leva ao limite entre crer e duvidar. Nessa hora, nós não podemos esquecer que a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida sobre a nossa vida, para nos ajudar, para nos amparar. Às vezes a vida pode te levar ao limite entre esperar ou desistir. Nesse momento, não se esqueça, a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida. Se você precisa de livramento, se você precisa da mão do Senhor te colocando de pé, não importa o limite que chegou a tua situação, a mão dele não está encolhida. A mão dele não ficou para trás. A mão dele não ficou fechada. Mas a mão do Senhor se estendeu sobre a tua vida. A mão do Senhor se estende sobre você, porque Ele te ama. E quando eu paro para pensar em Jesus andando sobre essa terra, muitas vezes Ele usou suas mãos para mostrar que a mão dele não estava encolhida. Muitas ocasiões Ele usou suas próprias mãos para mostrar o quanto Ele deseja alcançar a nossa vida. Lá em João, no capítulo 9, no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou e voltou vendo. Havia um cego, e o desejo daquele cego era ser curado. E era um cego de nascença. E perguntaram para Jesus: Jesus, esse cego é cego porque ele pecou? Porque o pai dele pecou? Por que ele está cego? E Jesus disse: não é nem porque ele pecou, não é nem porque o pai dele pecou, é porque a glória de Deus vai se manifestar agora na vida dele. Aí Jesus cospe na terra, faz um lodo, com as suas mãos ele toca nos olhos do cego, com aquele lodo, e fala: agora vai e se lava. E a palavra de Deus diz que o cego voltou a ver.
Às vezes nós precisamos que Jesus toque nos nossos olhos, para a gente perceber o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele está do nosso lado, o quanto que Ele quer nos ajudar. Às vezes a luta gera uma cegueira na nossa vida, que a gente não consegue ver nada de bom, a gente não consegue ver nada dando certo, a gente não consegue ver nenhum sinal de melhora. Nesse momento, a mão do Senhor precisa tocar nos teus olhos, para que você enxergue que Ele sempre vai estar te abençoando, que Ele sempre vai estar do teu lado, que a mão dele não ficou encolhida na hora que você não está vendo nada de bom, mas a mão dele vai continuar estendida sobre a tua vida, para que você enxergue o favor do Senhor sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Não deixe que a cegueira impeça você de ver a mão do Senhor trabalhando pela tua vida, em nome de Jesus. A mão do Senhor trabalhando pela tua casa. A mão do Senhor trabalhando pelos teus sonhos. Porque não é uma mão encolhida, não é uma mão fechada. É uma mão que se estendeu sobre você para mudar a tua sorte, em nome de Jesus. Quando Jesus tocou nos olhos daquele cego, começou a mudança de sorte daquele homem. Quando o Senhor toca nos nossos olhos, tudo aquilo que nos impede de ver e de viver o favor do Senhor não vai mais ter poder na nossa vida. Amém? Peça para o Senhor tocar nos teus olhos quando você não está vendo nada de bom acontecendo na tua vida. Peça para o Senhor tocar nos teus olhos quando você só enxerga a destruição e parece que nada mais vai dar certo. Porque se a cegueira quer te impedir de ver o favor do Senhor, saiba que a mão dele está sobre a tua vida, em nome de Jesus. As pessoas podem fechar as mãos, as pessoas podem te abandonar, mas o Senhor não muda, Ele não te abandona, Ele cuida de você aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? A gente vê também a mão do Senhor multiplicando. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 3, Jesus, porém, lhe disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodaram a todos, e tomando os 5 peixes e os 2 pães, ergueu os olhos para o céu e os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. 5.000 pessoas ouvindo Jesus. Um já estava com a barriga, né? Os discípulos falaram: o que a gente vai fazer? E Jesus falou: a gente vai fazer. Aí ele pega os 5 pães, os 2 peixes, levanta os olhos para o céu, parte aqueles pães com as suas mãos, entrega para os seus discípulos, os discípulos entregam para as pessoas, e os 5.000 foram alimentados. É interessante porque às vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente tem uma ideia preconcebida para uma solução e fala assim: não, mas se Deus fizer desse jeito, do jeito que eu estou falando, vai dar super certo, vai ser um grande milagre. Às vezes a gente acha que só o nosso jeito vai resolver. Mas sabe, nós precisamos aprender a colocar mais as nossas coisas nas mãos do Senhor. Porque quando você coloca na mão do Senhor, tem multiplicação. Se você está precisando de multiplicação, coloca nas mãos do Senhor. Se você está precisando de uma provisão, coloca os pães e os peixes na mão do Senhor. Se você está precisando de um suprimento, deixa nas mãos do Senhor. Porque se estiver nas minhas mãos, eu sei que pode dar errado, eu sei que vai falhar, eu sei que não vai dar certo. Mas quando está nas mãos do Senhor, tem multiplicação para a tua vida.
tem suprimento para você, tem provisão para a tua casa em nome de Jesus, a ponto de sobrar. Sobraram 12 cestos, 5.000 comeram e sobrou. Sabe o que isso quer dizer? Que quando as tuas necessidades estão nas mãos do Senhor, Ele vai fazer a obra e vai sobejar além daquilo que você pode pedir ou pensar, porque você colocou nas mãos do Senhor. Porque era mais fácil deixar nas minhas, era mais simples, mas quando eu deixo nas mãos do Senhor, acontece o milagre. A mão do Senhor não está fechada, ela está aberta para multiplicar as bênçãos na tua vida. Você crê? Eu também creio. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para trazer um suprimento sobrenatural. Qual que é a tua necessidade para esta semana? O que vem te incomodando, de repente, até tirando a tua paz? Coloca nas mãos do Senhor. Quando os homens colocaram aqueles peixes, aqueles pães nas mãos do Senhor, o milagre completou. Eles poderiam ter dividido entre eles mesmos, não ia dar nem para os 12, mas quando está nas mãos do Senhor, vai dar e vai até sobrar em nome de Jesus. Amém. Em terceiro lugar, a gente vê a mão do Senhor salvando da destruição. Mateus, no capítulo 14, no versículo 27, diz assim: mas imediatamente ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subiram ambos no barco. Na hora que as coisas mais apertaram, que você pedir: salva-me, Senhor, Ele vai estender a sua mão sobre a tua vida e você não vai ser destruído, você não vai ser arrasado, você não vai ser envergonhado. Se você estiver andando pelas águas, fazendo algo impossível aos teus olhos, e as coisas parecerem que saírem do eixo, tem uma mão estendida sobre a tua vida. A mão do Senhor não vai se encolher para você, mas ela vai estar estendida em direção à tua vida, vai te tirar daquela situação e você vai caminhar com o Senhor em direção ao lugar da tua segurança, o lugar do teu refrigério, do teu conforto. Pedro poderia pensar: agora eu vou morrer, agora a minha vida acabou, o que vai ser da minha família? Senhor, me salva. E o Senhor salvou. Se você precisa que o Senhor te salve, pode ter certeza que Ele vai estender a mão para você. Pode ter certeza que Ele vai estender a mão em direção à tua causa. Pode saber, pode ter certeza, a mão dele não vai ficar encolhida enquanto você está desesperado, precisando de uma ajuda. Mas a mão dele vai estar estendida sobre a tua vida em nome de Jesus. Em último lugar, a mão do Senhor levando o nosso castigo. Em João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, se colocou no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Jesus já tinha aparecido para seus discípulos e Tomé disse assim: bem, eu não vi, eu não estava lá,
não testemunhei, então eu só vou acreditar quando eu olhar para aquela mão furada, colocar o meu dedo lá dentro e ter certeza que é Jesus. Aí é que eu vou acreditar. E foi o que aconteceu. 8 dias depois aparece Jesus. E aí, Tomé? Quer colocar a mão? Quer ver se está furado mesmo? Quer sentir? A cicatriz está aqui. E aí Tomé falou: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei. Seja crente, Tomé. Acredite. O impressionante é que a mão do Senhor tinha cicatriz, mesmo depois que ele tinha ressuscitado. Ele não podia ter ressuscitado e deixado tudo zerado, sem marca, sem nada, mas tinha cicatriz, tinha a marca dos cravos. Aquela marca, aquela cicatriz, era a nossa dívida. Nós merecíamos aquela marca, nós merecíamos aquela cicatriz, porque nós nunca fomos bonzinhos, a gente sempre teve as nossas falhas, as nossas rusgas. Mas ele preferiu pagar com as suas mãos o preço que estava destinado para nós. Imagina, ele curou, ele ressuscitou, ele transformou água em vinho. E não satisfeito com tudo de bom que ele já tinha feito pela humanidade, ele pagou a nossa dívida. A dívida que era minha, que era sua, nossa dívida, ele pagou. E aquela cicatriz era a prova do pagamento de uma dívida, de uma sentença que era para ser nossa. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, estavam afastados da presença do Senhor. Mas ele preferiu pagar com as suas mãos a dívida. Castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E sob as pisaduras, em direção à cruz, nós fomos sarados. Nós fomos libertos. Nós podemos estar aqui e cantar essa maravilhosa graça, porque Ele pagou toda a dívida que tinha sobre a nossa vida. Aquilo que Ele queria apontar o dedo e te acusar e te condenar por causa da marca daquelas mãos, não tem mais nada disso na tua vida. Você pode se alegrar, você pode falar: Senhor, obrigado. Um dia nós vamos estar no céu. Um dia nós vamos encontrar o Senhor. E eu sinceramente gostaria de dizer: Senhor, obrigado por essas mãos. Porque essas mãos tiraram a minha cegueira. Eu achei que não estava vendo mais nada de bom. As tuas mãos tiraram a minha cegueira. Senhor, as tuas mãos multiplicaram aquilo que estava faltando na minha vida. As tuas mãos me salvaram na hora da morte e da destruição. As tuas mãos pagaram o meu preço. Hoje não tenho mais dívida, mas uma relação com o Senhor que me leva para a eternidade. Hoje você não tem mais dívida, mas uma relação que te leva para a eternidade. Porque Ele poderia ter encolhido a sua mão, deixado cada um de nós nos arrebentarmos com as nossas próprias fraquezas. Mas a mão dele não ficou encolhida. A mão dele se estendeu em direção da tua necessidade para te curar, para te transformar, para te libertar. A vida pode ser ruim do jeito que você achar que está sendo. Pode ter os problemas que você consegue enxergar. Mas não se esqueça de Isaías 59, que a mão dele não vai ficar encolhida. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Qual que é a cegueira que está impedindo você de ver o quanto Deus se importa de você? Peça para o Senhor tocar nos teus olhos, peça para o Senhor tirar aquilo que impede os teus olhos espirituais, ou mesmo os teus olhos naturais, de enxergar que você é amado do Senhor, que Deus não te rejeita, que Deus não te desampara, que Deus não se esquece de você. O que você está sentindo falta? Coloca nas mãos do Senhor, deixa Ele multiplicar. Você já tentou e não deu certo, por que eu vou continuar tentando?
Senhor, multiplique em nome de Jesus. E traz, Senhor, essa provisão, esse suprimento. Se a água está tentando fazer você submergir, e você já está pedindo, me salva de um lado, me salva do outro, levanta a tua voz e fala, Senhor, me salva. Porque vai ter uma mão poderosa estendida em direção à tua vida. Vai falar, seja crente, acredite, você não vai morrer, você não vai ser destruído. E não se esqueça daquela mão cheia de marcas e cicatrizes que pregaram numa cruz. Uma mão de um lado, outra do outro. Talvez a vontade do Senhor naquela cruz fosse te abraçar. Talvez a vontade do Senhor, com as mãos abertas daquele jeito, fosse dizer, eu pago mesmo o preço que for necessário pela tua vida, porque eu te amo, porque você é a pessoa mais importante na face dessa terra. Eu vou para a cruz mesmo, porque eu me importo com você, eu curo a tua cegueira, eu multiplico o teu pão, eu salvo você nas águas e eu te levo para o céu, você e a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando você se encontrar com o Senhor na glória, que Ele estender a sua mão e falar, vem bendito do meu reino, entra para o lugar que eu preparei para você. Aquela mesma mão te recebendo foi a mão que fez toda a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Mas o Senhor, declare comigo, Senhor, eu preciso das tuas mãos. Obrigado, porque elas não estão encolhidas, mas elas estão estendidas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. E no teu dia a dia, nunca se esqueça, a mão do Senhor está sobre você. E é interessante pensar nisso, porque imagina, tem coisas que você consegue fazer, tem coisas que estão no teu alcance, mas sabe o que acontece quando você consegue fazer? Quando está no teu alcance, a mão do Senhor vai estar em cima da sua mão, abençoando, confirmando aquilo que Ele prometeu. E quando tiver coisas que você não consegue fazer, que você não tem resposta, as mãos do Senhor vão estar embaixo das suas mãos, capacitando você para um novo tempo, em nome de Jesus. Ora, a mão do Senhor vai estar em cima da tua, abençoando e confirmando o trabalho das tuas mãos. Ou ela vai estar embaixo das tuas mãos, capacitando você para viver o melhor, em nome de Jesus. Mas se a mão está por cima, ou se as mãos estão por baixo, o que importa, ela está estendida. Vai te abençoar, vai curar, vai mudar a tua sorte, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, abra, Senhor, e confirma esta palavra no nosso coração. Quando nós estivermos no limite, que nós possamos lembrar que mesmo no limite, a tua mão é sobre nós. A tua mão está estendida, nos salvando, multiplicando, tirando a nossa cegueira, nos levando em direção à tua presença, em nome de Jesus. Toma, Senhor, as nossas mãos com as tuas mãos e nos guia em direção ao nosso milagre, a nossa resposta, o nosso livramento, em nome de Jesus.